Esse carro vai explodir aqui, meu Deus. Epa, porra! Começou a romper lá na paragem. Daqui. Está a passar agora aqui um caminhão da UTP, antiga UGP, o que quer dizer que eu vivo num ponto da cidade de Luanda que é considerada de alta segurança. A segurança aqui é mesmo altíssima. Hoje, dos sítios mais críticos de Luanda é o Patriota, e a zona do Patriota está num dos municípios considerados de alto nível de Luanda, que é Talatona. Talatona ou Belas, mas acredito que é Talatona ou Patriota. E, passado algum tempo, começamos a ter esses problemas todos. Nós temos que encontrar as causas. Respondendo ainda diretamente à questão do superintendente Nestor Gobel, que é o porta-voz da polícia de Luanda, o que se pode entender ali é que hoje em dia não existe mais uma boa harmonia entre a Polícia Nacional e os angolanos. Verdade seja dita, não existe uma boa harmonia. Já não existe uma boa convivência. Eu saía do interior do bairro Operário, na avenida que passa pelo Centro Cultural Dr. Antônio Agostinho Neto, apanho a principal do São Paulo, e então o senhor já havia romper a moto, né, uma das motos da polícia que estava Talibã, estás aqui a nos revelar um evento em que tu praticamente viveste, não é? O que aconteceu? Eu vi as primeiras imagens que começaram a captar do carro já imobilizado, com a polícia a tentar intervir. Se repararem bem, para quem o meu carro é muito conhecido aqui a nível da cidade de Luanda, tem algumas características próprias, vais dar conta que esse é o carro do Talibã a passar, era eu. E eu ainda gritei para as pessoas que saíssem dali de perto do mesmo carro, porque a moto tinha arrebentado o depósito. O depósito, aliás, a moto usa gasolina, e sabemos que gasolina é inflamável muito mais rápido que o diesel, que era o da Land Cruiser. Então, eu até nem deu para ficar mais aí por muito tempo. Eu saí e aquilo levou, praticamente eu fiz 40 minutos na Mabor, voltei, aquela via estava fechada, os polícias que vieram socorrer o mesmo colega deles tinham acabado de chegar, que eram 3 carros da Brigada Auto, enquanto a situação, mas só que depois saiu do controle, porque aquilo as pessoas estavam em volta, e nós vimos imagens a seguir que ela até sofre praticamente um atentado, lhe é projetado pneus e até pedras atiraram mesmo. É neste momento aí. Exatamente. Segurança Nacional, queremos começar com Luanda. Luanda, que tornou-se uma cidade praticamente insegura. Fala-se de segurança, vendemos sempre, fizemos o marketing de segurança, mas é uma cidade que de facto não oferece mais segurança. Isto é perceptível a partir dos cidadãos. Temos aqui o Talibã que está a acompanhar, está a participar nesta live de uma forma muito crítica, porque ele está na rua. Sabemos como é que está Luanda. A qualquer momento poderá passar aí um malandrinho e puxar o advice do nosso amigo. Esperemos que isto não aconteça. Mas eu quero começar com essas imagens muito intrigantes mesmo, e vamos começar a falar da segurança a partir deste material. Assinando oficial da Polícia Nacional? Este é o... Não temos esta informação. Não é da polícia, não, o carro não é da polícia e não temos informação que seja um oficial da polícia. Sabemos que é um cidadão civil que vinha a bordo de uma viatura Land Cruiser cinzenta não, cor branca. Esse carro vai explodir aqui, meu Deus. Epa, porra! Filha da puta! Esse carro vai explodir aqui, meu Deus. Esse comandante, se lhe tirarem só de dentro desse prédio, vão lhe matar na população. Comandante. Chefe máquina basou. Esse senhor teve sorte.
Matou 8 pessoas. 8 pessoas mortas. Começou a romper lá na paragem. Até aqui. Portanto, nós vimos o senhor Nestor Gobel a dizer que o carro não era da polícia, o senhor que conduzia não era agente da polícia. Isto é muito intrigante porque nós temos aqui uma imagem e depois vamos passar nos nossos panelistas. Esta é uma imagem que está, uma das imagens que está a circular nas redes sociais. Não fomos a tempo de engrandecer a imagem, mas percebe-se, vê-se ali que quem estava a conduzir este carro, e ouvimos o testemunho, o ato está a acontecer, o carro está a queimar, são testemunhos oculares e existem muitos vídeos que estão a circular nas redes sociais, mas este era o senhor que estava, que envolveu-se neste incidente. Ela é quem dirigia o carro e estava fardado desta forma. E até a sua patente também é de um comissário, penso eu. E vou pedir já aqui a intervenção do Talibã, que está mesmo em Luanda. Talibã, este é um ato que chocou muito a cidadania e a polícia começa a perder credibilidade. O porta-voz omitiu a informação e nós queríamos saber o porquê, o que está por detrás desta omissão de uma informação tão importante, um acidente tão importante e com muitos testemunhos oculares. O porta-voz prefere dizer à televisão pública que não era um agente da polícia. Talibã, qual é o teu? A tua opinião, o teu parecer? Bem, eh, eu começo antes em dizer, né, partindo de onde foi o teu ponto inicial, eu estou sim aqui no Largo do Ambiente, repito, e estou bem de frente onde era o Ministério do Interior, quer dizer, ainda está em obras. Eu não sei se a minha câmera que estou a usar frontal conseguem ver algumas luzes aí ao fundo. Sim, 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 É sim. o Estamos a ver Ministério o. do Interior em Sim. obras. Nesse Aham. momento, o Ministério está a olhar aqui no edifício Bahia. Está a passar agora aqui um caminhão da UDP, antiga UGP. O que Uhum. quer dizer que eu vivo num ponto da cidade de Luanda que é considerada de alta segurança. A segurança aqui é mesmo altíssima. Uhum. Então, eu tenho essa graça de estar aqui, não importa a hora do dia ou da noite, nesse ponto em que me encontro, que eu estou a escassos 100 metros de casa, porque, pronto, a nossa Ende me aprontou hoje, tive que vir aqui mesmo na via pública para poder ter uma boa internet, porque a luz ali falhou. Então, é para dizer que Luanda tem vários pontos, mas Uhum. nós vamos acabar sempre por dizer Luanda. Hoje, dos sítios mais críticos de Luanda é o Patriota, e a zona do Patriota está num dos municípios considerado de alto nível de Luanda, que é Talatona. Talatona ou Belas, mas acredito que é Talatona ou Patriota. Então, uma vez que Talatona foi projetado para ser um município, pronto, foi elevado a município há coisa de 7 anos agora, ok? E, passado algum tempo, começamos a ter esses problemas todos. Nós temos que encontrar as causas. Mas respondendo ainda diretamente à questão do superintendente Nestor Gobel, que é o porta-voz da polícia de Luanda, o que se pôde entender ali é o que hoje em dia não existe mais uma boa harmonia entre a Polícia Nacional e os angolanos. Verdade seja dita, não existe uma boa harmonia. Já não existe uma boa convivência. Então, face àquela situação, eu não sei se anda a ser por qual carga de azar, quando Uhum. aquele acidente acabava de acontecer, eu estava a passar pela Rei Catiavala, que é aquela estrada Uhum. direita do São Paulo. Uhum. Eu saía do interior do bairro Operário, na avenida que passa pelo Centro Cultural Dr. Antônio Agostinho Neto, apanho a, a principal do São Paulo. Então estava o senhor já havia romper
a É, moto, é, né, uma das motos da polícia que estava por baixo Talibã, do carro. Talibã, Sim, estás aqui a nos revelar um evento em que tu praticamente viveste, não é? O que eu vivi, eu aconteceu? vi. Ah, Eu vi. As primeiras imagens que começaram a captar do carro já imobilizado com a polícia a tentar intervir. Se repararem bem, para quem o meu carro é muito conhecido aqui a nível da cidade de Luanda, tem algumas características próprias, vais dar conta que esse é o carro do Talibã a passar, era eu. E eu ainda gritei para as pessoas que saíssem dali de perto do mesmo carro, porque a moto tinha arrebentado o depósito, aliás, a moto usa gasolina, e sabemos que gasolina é inflamável muito mais rápido que o diesel, que era o sim. da Land Cruiser. Então, eu até nem deu para ficar mais aí por muito tempo. Eu Uhum. saí e aquilo levou praticamente, eu fiz 40 minutos na Mabor, voltei, aquela via estava fechada, os polícias que vieram socorrer o mesmo colega deles tinham acabado de chegar, que eram 3 carros da Brigada Auto. Agora, o que eu pude analisar, que levou, acredito eu, o Nestor Gobel, a omitir essa situação, é face a essa eh, instabilidade que existe entre a Polícia Nacional e o povo angolano. Mano, atualmente o povo do jeito que anda, se um polícia me cai aqui agora, é difícil ver um cidadão se solidarizar, ajudar. Mas muito difícil mesmo. Mas isso Porque não tem porquê? noção por causa da situação que o país está a viver, a atual conjuntura social, né? Sabemos que o povo durante muito tempo tentou se manifestar conforme reza a nossa Constituição, mas por causa de alguns agentes da ordem despreparados, atuam de uma forma um bocado exagerada. Então, aquele povo que está a reclamar de um direito dele que lhe cabe Uhum. é praticamente chutado à torta à direita por um polícia despreparado. Claro que não são todos, mas sabemos que a polícia é uma corporação. Quando um falha, falham todos. Então eu acreditei que para que a coisa não chegasse a certos níveis, então o superintendente, que é o porta-voz da polícia, ele resolveu omitir essa verdade, mesmo eles sabendo que já tinham, hoje em dia, através da tecnologia, estamos com os smarts o tempo todo, já vamos filmando as coisas em tempo real. Então ele foi naquela de tentar cobrir, por enquanto, a situação, mas só que depois saiu do controle, porque aquilo as pessoas estavam em volta e nós vimos imagens a seguir que ela até sofre praticamente um atentado, lhe é projetado pneus e até pedras atiraram mesmo. E Uhum. graças a Nós Deus não houve ali. temos aqui algumas imagens, não te tirando a palavra, mas queria só mostrar, são 4 segundos. Vamos lá ver o que é que Sim, aconteceu neste momento aí. exatamente. É Ok. ele que acaba de sofrer, né? Pelo menos é o que ficou patente, as imagens eram ele que sofreu aquilo, porque o povo ouviu naquele momento em que ele dava a entrevista, porque eles testemunharam tudo. Mas eu Uhum. repito aqui, provavelmente ele usou essa tática, que não foi com sucesso também, foi um Uhum. insucesso total, Uhum. de tentar omitir a situação agora. O que é que aconteceu de mais grave ainda? O senhor foi rompendo, começou na Cuca. Da Cuca ao São Paulo, nós estamos a falar aproximadamente 1 quilômetro. Ele já havia feito praticamente acidentado lá. E chegou aí nas imediações do São Paulo, começou de novo aquilo. Ele apanhou o passeio, rompeu com os pedestres que encontravam-se no passeio naquele momento e alguns na via pública, só para ver de frente à Rádio Eclésia, onde tudo aquilo aconteceu, onde começou, até o sítio onde ele parou, ele percorreu aproximadamente 400 metros. 300 Uau. metros, vamos considerar isso. Mas estas 8 Aproximadamente. pessoas, Talibã, tu confirmas que são 8 pessoas que perderam a vida ou 8 pessoas que foram, portanto, eh, foram chocados pelo carro que ele conduzia? Meu mano, eu te posso confirmar o seguinte: quando eu passo pelo acidente e eu vi as pessoas que estavam estendidas no chão,
E eu até fiz imagens também, mas que prefiro não tornar pública. Mas eu vou confirmar aqui, naquele exato momento, não tinha ninguém dado como morto, mas estavam alguns bem feridos, mas bem feridos mesmo, graves. Há um que eu vi com os 2 membros superiores quebrados e um membro inferior quebrado. Eu vi um que estava com a cabeça quase que toda aberta. Eu tenho essas imagens, mas preferi não tornar pública. Estava totalmente parado. Agora, essas pessoas foram socorridas. Essas pessoas foram socorridas. Se não foram dados mortos, tudo bem, mas pelo menos até aqui, eu falando a ser nem nas redes sociais, ainda não vi um pronunciamento de um familiar a dizer que o meu parente no acidente do São Paulo perdeu a vida. Ainda não vi. Sim. Então Não, eu posso portanto, confirmar, sim, eu posso confirmar sim as pessoas que foram rompidas, estavam ali estendidas no chão, mas não confirmo nenhum morto naquele exato momento. naquele Foram exato momento. levados às unidades hospitalares, não recebi mais nenhuma notificação. Nas redes sociais, até aqui repito, não ouvimos nenhum parente, pelo menos, a dizer que, olha, o nosso familiar perdeu a vida no acidente de São Paulo, não ouvimos. Então, o que quer dizer que a informação que a polícia deu de que ninguém foi dado morto, foram ferimentos graves, alguns e outros não, vamos validar. Ok. Pelo menos quanto a isso, porque ainda não Sim. ouvimos o contrário. Agora, quanto à situação de ser um agente da ordem, uma alta patente, isso eu confirmo, e eu vi com os meus olhos. Agora, repito, em resumo, talvez o porta-voz fez isso para não piorar mais a situação que já existe hoje entre a nossa Polícia Nacional e o povo. Porque precisamos devolver essa harmonia. Precisamos devolver a harmonia entre a polícia, que são os agentes da ordem e da tranquilidade, e o próprio povo, na qual eles trabalham para manter essa ordem e a tranquilidade. Ok, Talibã, continua conosco aí, porque vamos voltar novamente para si e queria ouvir a opinião do José Gama. José Gama, Nestor vem em público, diz que não era um agente, não era carro da polícia, mas os testemunhos estão ali. Um dos testemunhos vivos está aqui, é o Talibã, é uma pessoa séria. Se alguém vem dizer que não, o Talibã está a dizer coisas que não. Talibã é uma pessoa séria, um homem de comunicação, é uma figura pública, tanto quanto José Gama. Portanto, vocês os dois estão aqui, são figuras de alto timbre na nossa sociedade angolana. Se o Talibã confirma que esteve e o senhor Nestor vem em público e na televisão pública dizer que não era um agente, fica muito complicado. José Gama, o porquê desta tanto essa esquiva que faz o senhor Nestor. José Gama. Bom, este porta-voz Nestor já tem cometido vários erros deste tipo, desta natureza, de distorcer as informações, e também vale lembrar que há um sentimento enorme de solidariedade entre os polícias. Quando um comete um crime ou um erro, a polícia nunca o expõe. Por que não expõe? Para preservar a reputação, entre aspas, da Polícia Nacional. Então, quando há crimes cometidos por elementos e nela elementos do Ministério do Interior ou da Polícia, os agentes encobrem esta informação. É provável que Nestor Goubel ainda não tinha conhecimento das vítimas ou da entidade das pessoas que cometeram aquilo, ou melhor, que estavam envolvidas no acidente, e falou por falar. Mas se for assim, falar por falar, está-se a revelar num mau gestor de comunicação. Ele, como porta-voz, tem que se antecipar, passar ao público informações corretas, porque ele terá esquecido que nos dias de hoje as pessoas têm os telemóveis que filmam
partilham as imagens e fiscalizam. Ele deve ter se esquecido desse detalhe, que as pessoas estavam ali pertinho, poderiam filmar aquele acidente. E ele antecipa-se a ouvir dizer que não era a polícia. E as imagens aparecem aqui a lhe desmentir. Portanto, requer-se este porta-voz da polícia mais profissionalismo. Mesmo que num acidente ou incidente envolva um agente da polícia, é normal, o agente da polícia também é um ser humano, está passível também de cometer erros e é só uma questão de admitirem. Portanto, o que aconteceu, vimos aqui, foi um ato de irresponsabilidade do senhor Gobel, porque ele até, logo que aconteceu o acidente, a primeira coisa que ele teria feito é entrar em comunicação, em contacto e perguntar, saber se há vítimas e saber quem fez. Eu penso que ele teve a informação, mas infelizmente procurou ignorar, trazendo uma outra versão que não era a verdadeira. Procurou desanuviar um pouco a pressão popular, porque as pessoas estavam muito centradas na ideia de que é um polícia que está ali metido e aquilo iria afetar a imagem da polícia. E eu acho que é por aí que o Nestor procurou salvaguardar a imagem da instituição. Da instituição. Informações que não correspondem à verdade. A verdade. Nós estamos no assunto da segurança nacional e volto para Talibã. Talibã, estavas a falar sobre o bairro do Patriota, não é? Considerado um dos bairros mais seguros de Luanda, que ultimamente se converteu em zona mais insegura de Luanda. Acompanhamos semanas atrás o passamento físico de uma figura também proeminente acadêmica do nosso país. E eu quero te levar no teu mundo cinematográfico, que é uma grande curiosidade, sobre o filme Assalto em Luanda. Talimã, como é que podes explicar, não é, a situação daquela figura do assalto em Luanda 2, o Cobra, que ao fim depois ele se torna um agente da polícia, enquanto que ele era um alto perigoso da sociedade. E porque até hoje temos ouvido, não é? Temos notado que na polícia, diz-se que na polícia muitos antigos criminosos se converteram em agentes da corporação. Como é que podes nos explicar este fenômeno, Talibã? Bem, eu começo a olhar primeiro na situação do bairro Patriota. Mencionou, depois chego ali, ligado ao filme relacionar assaltos em Luanda e aos vários assaltos que estão a acontecer na cidade de Luanda. Primeiro é que nós, em Angola, atendendo às dificuldades que o povo tem passado, dificuldades financeiras, sociais, econômicas, estamos com um movimento migratório muito forte, aonde as pessoas estão a se deslocar quase que todas aqui para a capital. E nesse preciso momento, nós praticamente, até a própria polícia, podemos assim dizer, quase que perdeu o controle da população luandina. Perdeu o controle. A área do Patriota é uma zona que táxis dificilmente passam. Táxis dificilmente passam. Nós sabemos que os nossos famosos azul e brancos, os candongueiros, vulgo candongueiros, são taxistas que fazem rota. Quer dizer, se eu apanho uma principal, eu não te entro no interior. E o Patriota, para chegar no interior, exige praticamente os táxis expressos. E esses táxis expressos são muito caros para se pagar em Luanda. Todos sabemos disso. Então, aonde que a população consegue se virar? Eu nem diria muito a população habitante, mas sim os que trabalham nessas zonas.
Logo, eles acorrem aqui aos mototaxistas. E esses mototaxistas são dos vários jovens que estão a vir do interior do país, sem o mínimo de controlo da habitação, eles estão a viver em sítios que praticamente não têm identificação. Ele vem, consegue uma moto e ele veio com um objetivo em Luanda, é conseguir condições de vida. E ele já vem com aquele espírito de que venha o que vier, eu vou arriscar porque eu vim para aqui para conseguir. Então, Não estou a dizer muitos desses jovens se convertem no mundo do marginal. com certeza, porque não tem um controlo. Belmano Álvaro, estás a ver algumas pessoas, esse controlo faz bem, também te orienta. Aliás, te obriga a andar dentro das normas. Eu, Talibã, hoje estou aqui no bairro em que estou na rua a fazer essa entrevista na boa. Eu tenho a certeza que aqui a maior parte do pessoal conhece a minha residência, conhece o meu endereço. E eu, para cometer, eu tenho que pensar boas de vezes. Porque as pessoas conhecem a minha residência, eu tenho uma residência fixa. Já esses jovens que estão nesse movimento migratório, face às dificuldades que estão a se atravessar, que estão a se deslocar para Luanda com um propósito, é ele aprender a andar de moto e ele já pega numa moto a andar à torta à direita. São eles que entram nesses interiores. Noutra hora até nos condomínios não lhes deixavam entrar, agora já entram. São eles que estão a manter a insegurança a sério. E a polícia, vamos ser verdadeiros, dói-me bastante até hoje, dia 25 de janeiro, e vou aproveitar aqui esse momento para parabenizar a todos os cidadãos de Luanda, porque a nossa cidade a completar 448 anos. Eu ouvi o governador, no seu discurso, a reforçar de novo os dizeres de que a situação da segurança em Luanda é estável. É pesado ouvirmos isso de novo. Tudo bem que ele é o governador, mas que assuma mesmo. É estável em alguns pontos. Eu, Talibã, falar hoje para o quintal do Bem-Aja, eu estou a provar que nesta parcela de Luanda, onde eu me encontro, onde eu tenho residência, é segura, porque até essa hora, quase estamos a caminho da meia-noite, eu estou na via pública a falar normalmente com o meu smart na mão. Mas nunca faria isso num patriota. Eu não faria isso no Sambizanga, não faria isso no Kazenga, Cacoaco, não faria isso nos Benficas e em outros pontos. Ou seja, contam-se os bairros de Luanda em que eu consigo dizer que a segurança é estável. Então é de assumir mesmo. A estabilidade não está em todos os pontos, mas estamos a trabalhar ou vamos trabalhar forte para ver se conseguimos manter essa segurança. Agora, negar é isso que está a deixar mal a população. Porque o povo está a sofrer. Há insegurança assim na maior parte dos pontos da cidade de Luanda. Agora, pegando no ponto filme, nós hoje em dia somos tidos e vistos como profetas. Mano Álvaro. Porque quando nós produzimos os filmes, nós fizemos um trabalho que aquilo chamamos, nós os profissionais da representação, chamamos de laboratório. Nós entramos no campo, fizemos um estudo de viabilidade e entender a questão dos assaltos como aconteciam, o que levava as pessoas a seguirem esse caminho e propositadamente colocamos a cena do Cobra, que era um altamente perigoso, e depois converteu-se para a polícia. E já prevíamos o futuro. O que está a acontecer atualmente. Sim, estamos a dizer agora 17 anos depois. Então, isso nós demonstramos o quê? Se perguntarmos para alguém ligado aos serviços de investigação criminal, ele vai te convencer que essa é uma via boa para se terminar o crime. Porque você tira um criminoso, lhe colocas no lado positivo, ele estará em condições de combater o negativo porque ele conhece os pontos todos. Mas só que tem um porém, que tem que se manter aqui um cuidado. O que ele usava como meio para praticar assaltos, enquanto ele estava na posição de assaltante, era ilegal. Que é o armamento, arma de fogo. Agora que ele entra para a polícia, lhe foi dado esse meio legalmente. E nós sabemos que a polícia não deixa a arma na unidade. Ele vai com ele aonde ele bem entender 24 sobre 24. E eu pergunto, de que maneira a nossa Polícia Nacional ganha?
Será que tem um salário mesmo para dizer que eu estou em condições de manter a ordem e a tranquilidade com o mínimo desse salário que eu recebo? Ou as responsabilidades são acrescidas e ele vai procurar um trabalho extra? Uhum. Uma vez que ele já vem dessa prática, é o caminho. Nós no filme mostramos apenas que valeu a pena ele entrar, recolheram. Mas agora a questão é, nós no filme fomos artísticos. Não mostramos o outro lado, mas deixamos umas luzes no ar para despertar. Que esse gatuno que você está a lhe transformar em polícia, o mesmo meio que ele usava para praticar assaltos, você agora como polícia está a lidar com ele legalmente. Agora, quanto é que ele ganha para ele poder olhar para o crime de onde ele saiu e conhece bem, para dizer que não adianta mais me meter ali? Hoje, nós já vimos casos em Luanda que até é engraçado. Assalto acaba de acontecer, a polícia segue, mas depois ele volta como quem diz, está tudo bem. Ok. E o tal telefone que foi roubado, passado um tempo, encontra-se a quem? Na própria pessoa que vimos que foi socorrer. Então, temos que olhar para a polícia como um órgão ligado à vocação. Ser polícia é igual a um ministério espiritual. Você tem que ter a luz divina para se bater no peito que eu sou um pastor, eu tenho um chamamento. Polícia também você tem que ter vocação para ser. Não é dessa maneira que está-se a colocar as pessoas para a polícia para ir procurar emprego. Polícia não é um sítio de ir lá porque tenho fome e preciso de emprego. Não, tu tens que ter vocação. Ok. Talibã, muito bem, a mensagem ficou, entendemos o teu depoimento sobre e a tua opinião e o que eu lhe pedi sobre o Cobra, mas estamos ainda neste capítulo. Quero perguntar ao José Gama, em função daquilo que tu disseste, que José Gama, o Talibã diz que alguns polícias respondem que os marginais que se convertem na corporação é uma via boa para terminar o crime. Será que esta filosofia devemos acreditar nela, devemos dar aso a esta filosofia ou é um método que não convém de pegar os marginais, lhes converter em agentes da polícia? José Gama. Em muita parte do mundo, usa-se os antigos marginais, as pessoas que estão a entrar agora para a cadeia, e essas ajudam a polícia a compreender melhor o crime e os seus bastidores. Se nós olharmos para os vídeos do Mangena, aquilo que ele explica da sua relação com a polícia, dos seus amigos com a polícia, percebe-se que são figuras que depois se tornam os chamados PC, pessoa de confiança, que é o que a polícia tem. E é normal em vários países a polícia até explorar essas pessoas que andaram nas ruas para procurar compreender o crime. Agora, no caso de Angola, pensamos nós é que está-se a exceder, está-se a transformar logo o bandido em polícia. E nós tivemos no município de Viana de Cazenga, havia até pouco tempo um elemento de nome Pula-Pula que de dia é marginal, de noite é bandido, depois cometeu qualquer crime e o SIC lhe prendeu. O erro aqui do SIC ou da polícia é este de recrutar o bandido para ser automaticamente membro efetivo da polícia. E daí ele, quando tem uma oportunidade, mesmo como polícia, transforma-se novamente naquela sua veste de ex-marginal e comete as atrocidades. Por isso é que, se nós olharmos para o perfil de muitos dos bandidos que a polícia tem apresentado, muitos deles saíram mesmo da própria polícia, ou têm lá amigos, mas sempre de um órgão do Ministério do Interior. Do interior.